Tempos de adversidades criam grandes oportunidades de amar e praticar o serviço ao próximo. Uma coisa é falar sobre amor e serviço, outra coisa é praticar. De fato, um caráter aperfeiçoado por Deus é o caráter de uma pessoa que pratica o que diz. E sempre que você associar o que você fala à sua prática, você se posiciona na terra como Jesus, que praticava as palavras que eram dirigidas aos corações. Nestes dias se fala muito de aconchego, aproximação, intervenção amorosa por meio de mensagens, chamadas de vídeo e etc. Já são mais de 4 meses que nós estamos em estado de isolamento e distanciamento social. Até certo ponto estamos adaptados ou forçadamente adaptados. A mensagem de hoje tem por objetivo deslocar você, uma vez já adaptado você e sua família, a se movimentar em relação a atender de fato às necessidades das pessoas. Nós somos uma comunidade de fé, de esperança e de amor que acreditamos que a igreja é um corpo e, como corpo, ela se movimenta por meio dos seus múltiplos órgãos. Pensando assim, quando você funciona dentro da sua área de atuação, área esta que Deus imprimiu em seu espírito para que você possa atuar de forma poderosa na vida da igreja e na vida das pessoas, de fato você cumpre o seu propósito e missão de vida. Alguns versículos são importantes para fundamentar biblicamente a nossa exposição. Tiago capítulo 4, versículo de número 17 diz: aquele, pois, que sabe o bem e não o faz, comete pecado. Filipenses 2, versículo 4 diz: não atente cada um para o que é seu propriamente, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses capítulo 2, versículo de número 21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Os 3 versículos que li, Tiago 4, 7, Filipenses 2, 4 e Filipenses 2, versículos 21, nos apresentam um panorama que nos convida, de fato, a nos dedicarmos também para as necessidades dos outros. E por que eu trago esta palavra aos irmãos e irmãs? Quando eu estava pensando em oração sobre o que eu deveria falar para vocês nessa noite, me veio à mente o comportamento do sacerdote e do levita na famosa parábola do bom samaritano. Eu quero apenas lembrá-los e lembrá-las de uma das mais importantes histórias bíblicas do Novo Testamento. A palavra diz em Lucas 10, versículos de 25 a 37 o seguinte: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Como você interpreta a lei? Então notem que a forma como você interpreta ou como você entende a lei vai condicionar a sua prática, o exercício daquilo que você crê. Ele respondeu, versículo 27, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Versículo 28, disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Então percebam com muita atenção que a vida eterna é um estado de hoje e do agora. Não é uma questão apenas da vida vindoura após a morte física ou a vinda de Jesus. A vida eterna é um exercício quando eu amo a Deus de todo o meu coração, alma, entendimento e forças, e quando eu imprimo essa mesma intensidade de amor em direção ao outro, eu estou vivendo uma dimensão da eternidade. Compreendendo isso, Jesus ensina, faça isso e você viverá. Versículo 29, ele querendo justificar-se, é um comportamento humano, diante de confrontações espirituais que o Espírito de Deus faz. E eu espero que por meio dessa palavra Deus te confronte, mas não se justifique, se permite mudar, se permita aperfeiçoar por meio da palavra que limpa, gerando esse aperfeiçoamento em seu posicionamento em dias de isolamento e distanciamento social. E Jesus conta uma história, quando ele pergunta, quem é o meu próximo? E a história é a seguinte, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu na mão de assaltantes. E estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram,
deixando-no quase morto. Que interessante. Situações tão adversas se apresentam gerando grandes assaltos. Uma das funções do nosso adversário é matar e roubar. E muitos de nós fomos assaltados nesses dias. Nossas esperanças, nossas expectativas, sonhos de uma nova década que estava raiando diante de nós, fomos assaltados sim. E muitas pessoas estão neste estado. Que estado? O homem que foi assaltado foi visto prostrado em uma condição de quase morto. E quando os assaltantes viram aquele homem, eles viram uma oportunidade. Agora, ele foi visto também por duas outras pessoas. A Bíblia diz no versículo 31, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Passar pelo outro lado é sinônimo de indiferença, já há quem diga que o oposto de amor não é o ódio, e sim a indiferença. E o que se espera de um sacerdote? A função de um sacerdote, segundo o Antigo Testamento, era levar as pessoas a Deus. Em nossos dias, a Bíblia afirma que nós somos sacerdotes. Sendo assim, uma das principais missões que temos na terra é de conduzir pessoas a Jesus. É claro que se espera de um sacerdote um olhar misericordioso e cheio de compaixão. E quando ele encontra aquele homem caído, a indiferença é o resultado do seu comportamento. E o que é que eu tenho visto hoje na vida de muitos que formam a igreja do Senhor Jesus? Atitudes de indiferença com o sofrer humano. As preocupações com seus próprios interesses são tão grandes, que, na verdade, maqueiam o cenário de isolamento e distanciamento social para, de fato, revelar quem são. E como é que eles revelam quem são? Cuidando apenas dos seus próprios interesses e não naquilo que é interesse do outro. Por isso a palavra diz que todos buscam o que é do seu próprio interesse e não o interesse de Cristo. E a gente percebe, numa igreja como a nossa, ultrapassando o número de mais de 200 pessoas, a gente percebe o desaparecimento de muitos irmãos que deveriam estar se posicionando como sacerdotes, ou melhor, sacerdotisas também. E o que é que se espera de um sacerdote? Conduzir pessoas a Deus e não agir com indiferença, usando desculpas vazias. Mas, de fato, diante dos outros é fácil ocultar as intenções do nosso coração. Mas diante de Deus, que tudo sonda e tudo vê, é impossível. O que acontece então? Pessoas estão prostradas, pessoas estão necessitando de intervenções e muitos sacerdotes e sacerdotisas, muitos discípulos se posicionam com indiferença, preocupados com suas próprias saúdes, com suas próprias famílias e não sobre o que é do outro. O que se esperar de um levita, um adorador? Alguém que tem, então, por missão e incumbência, dirigir a adoração ao Senhor e todo o serviço. O que é que se espera de alguém que foi escolhido por Deus para servir, que sirva? E o que acontece? O levita, quando encontra aquele homem, também o trata com indiferença, passando de lado, cuidando apenas do que é seu. Esses dias onde nós somos orientados a nos distanciarmos das pessoas fisicamente, esquecemos que os encontros virtuais, ligações telefônicas, chamadas de vídeo são fundamentais nesse tempo. Na verdade, esse é um tempo de adversidade que revela o que muitos são. E o que se espera de um sacerdote, o que se espera de um levita, o que nós esperamos de você, membro da nossa igreja? Que você seja como um bom samaritano. Porque, na verdade, o samaritano é a imagem de Jesus. Jesus é o bom samaritano. E a palavra nos exorta que devemos crescer e amadurecer, santificarmos a ponto de caminharmos em direção à pessoa de Jesus, que é o modelo de homem perfeito, o modelo de mulher perfeita. Sendo assim, nos deslocando por meio da prática da nossa fé, chegamos à condição de nos posicionarmos como Jesus se posicionou na terra. Então, ser como Jesus é a maior missão que temos na terra. Por isso que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, disse que devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, se esvaziou. Um ponto muito importante a ser repensado nesses dias é a resposta da pergunta: onde muitos estão?
Onde muitos estão quando nós os procuramos nas salas de orações, nos grupos pequenos, nas atividades online da igreja. E é impressionante que quando você deixa de olhar para alguém, você tirou a oportunidade de alguém ser por você ministrado, ajudado. Mas, diferentemente do levita e do sacerdote, ele é visto por alguém que tem misericórdia e compaixão. E, segundo a palavra, aconteceu que, descendo pelo mesmo caminho, um homem estava de viagem. Versículo 33. Chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, a palavra diz, teve piedade dele, compaixão dele. Nós somos carentes de pessoas que nos olham com compaixão. Nós somos dependentes, emocionalmente falando, de pessoas que nos olham como seres humanos e percebem o nosso sofrimento e decidem intervir, decidem usar o nosso sofrimento como uma oportunidade de praticar o amor. Amor esse que a igreja diz tanto ter. E a palavra diz que aquele homem, ao olhar com compaixão e misericórdia, se aproxima, enfaixa as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois coloca sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuida dele. Interessante que uma das primeiras curas que Jesus realizou, e segundo o livro de Mateus, capítulo de número 8, a primeira cura que Jesus realizou foi a cura de um leproso. Jesus desce do monte, quando ele conta, então, ensina aos seus discípulos, o famoso Sermão do Monte, e ao descer do monte, o que ele falava, o que ele ministrou aos seus discípulos, os discípulos puderam ver as palavras de Jesus sendo materializadas por meio de um toque. A primeira cura que Jesus realizou no livro de Mateus foi tocar um leproso. Um leproso foi tocado e plenamente curado por meio de um toque gracioso e cheio de sacralidade. Que impressionante. Hoje nós evitamos até tocar nas pessoas. E eu percebo que boa parte do que está sendo feito são desculpas para a manutenção de um estado psicológico de distanciamento, mas na verdade é uma grande desculpa, está revelando os corações, e nós estamos vendo, nós sabemos, e Deus é testemunha. A grande pergunta é onde muitos estão. Onde muitos estão que não estão vendo misericordiosamente os que sofrem. Hoje, eu vi muitas pessoas em sofrimento, e eu estive em casas onde eu vi lágrimas correndo dos olhos, e eu fico a me perguntar, se muitos samaritanos se levantassem entre nós, muitos seriam consolados. A primeira cura que Jesus realizou foi de um leproso, no livro de Mateus, capítulo 8, versículo de número 1 em diante. Ele não teve a delicadeza de apenas pensar, a lei de Moisés diz que existe todo um procedimento litúrgico para a purificação. Não. Às vezes nós utilizamos a nossa religiosidade ou as orientações que recebemos como um grande obstáculo para, de fato, praticarmos e exercermos aquilo que precisamos exercer. Eu não estou dizendo aqui que a partir de hoje você vai sair tocando todo mundo, não é isso que eu estou dizendo. Mas sempre que Deus te colocar diante de uma pessoa em sofrimento, Deus está te convidando para ser um agente de graça na vida daquela pessoa. Aquele homem, ao encontrar um moribundo ao chão, ele une o seu próprio corpo, o seu próprio sangue, ao sangue de um homem que estava ensanguentado no chão, beirando a morte. E ao terminar essa história, Jesus faz uma pergunta no versículo 36, qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? E o versículo 37 tem a resposta do período na lei, aquele que teve misericórdia dele. E Jesus disse, vá e faça o mesmo, vá e faça o mesmo. É um sonho de uma igreja, de uma comunidade, onde todos entendem um princípio fundamental. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
Essa é uma das principais razões da sua existência: servir. E nós precisamos levantar um exército, ainda há tempo para você nos ajudar. Estamos nos organizando para a volta dos cultos presenciais e fico a pensar com quem a gente pode contar de fato. Irmãos, com essa palavra eu não quero dizer que você deve ser um descuidado e uma descuidada. Eu estou dizendo, não use o distanciamento como um auto-engano ou um engano para o outro, dizendo que você não pode participar. Eu, pastor Lucas e muitos outros aqui, Mariano na gravação, Arthur, a Giovana e tantos outros que já participaram, nós estamos aqui ministrando a vocês porque nós entendemos que a nossa vida é como a vida de Cristo, uma vida que se doa. E com essa palavra eu quero dizer que ainda há tempo, sim, de você olhar misericordiosamente para muitas pessoas que estão precisando, pessoas do seu pequeno grupo, pessoas que fazem parte da nossa igreja, seus vizinhos, não crentes, ainda há tempo, porque, infelizmente, a pandemia insiste em continuar. E você ainda vai continuar dizendo, estou cuidando da minha família, estou cuidando da minha vida, estou me protegendo. Impressionante que muitos não evitam ir aos mercados, aos shopping centers, mas evitam se deslocar de ir na casa de uma viúva, de um órfão, de um irmão doente e ministrar as suas necessidades. Por isso, muitos ouvirão do Senhor palavras duríssimas naquele grande dia. A palavra diz em Mateus, e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no seu trono de glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, tomar por herança todo o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me hospedaram, estive nu e vocês me vestiram, adoeci e vocês me visitaram, estive na prisão e vocês foram me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando tivemos fome e sede, demos de comer, ou tivemos então fome e te demos sede, te demos de beber. E quando nós te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou quando te vimos enfermos, fomos te ver, ou preso e fomos te visitar. E o rei respondeu, em verdade vos digo que quando vocês fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Uma das formas mais práticas de amar a Deus é amar o outro. Deus escolheu ser amado no outro. Você quer amar a Deus? Você quer amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento? Escolha alguém hoje para manifestar o seu amor na prática. Foi Ele que decidiu. Ele decidiu ser amado nos pequeninos. Ele decidiu ser amado naqueles que têm fome, naqueles que passam privações de vestimentas. Ele decidiu ser amado naquele que está preso, doente. Ele decidiu ser amado por aqueles que sofrem. Até porque Jesus é chamado profeticamente de homens de dores. Ele escolheu ser amado no outro. Agora, aqueles que estiverem à sua esquerda, eles dirão, afaste-se de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Estes irão para um tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Eu finalizo essa mensagem com os versículos que eu comecei lendo. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe o bem e não faz, comete pecado. Agora você sabe o bem que você deve fazer. Procure alguém com fome, com sede. Procure alguém carecendo de uma intervenção amorosa e pratique o bem. Filipenses 2,4, não atente cada um para apenas o que é seu propriamente, mas cada qual para o que é dos outros. Irmãos e irmãs, há muitos outros entre nós, precisando apenas de uma ligação. Quer dizer, senti sua falta, pensei em você. Não sejam como todos que buscam o que é seu e não somente o que é de Cristo. A palavra de hoje tem por objetivo criar um movimento.
fazer você caminhar em direção a alguém e, por meio desta atitude, ministrar a necessidade de muitas outras pessoas. Nós estamos já voltando às atividades do culto presencial. Sabemos, irmãos, que nem todos poderão participar. Então, esse é o nosso estado de momento. Atividades online e o culto presencial a partir do dia 2 de agosto. Muitos irmãos não serão atendidos nem no culto virtual e nem no culto presencial. E onde eles estão? E estes precisam de pessoas como você que decidiu seguir a orientação de Jesus e fazer o que ele disse. Vá e faça o mesmo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as divinas consolações do Espírito Santo, crie esse despertamento em seu espírito, se movimente, procure alguém, ame na prática, porque Deus decidiu ser amado no próximo. Graça e paz.